E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Joia? Vamos para mais uma aulinha aí do PIB Lab? Pois é, vocês estão animados aí? O Pablo me chamou para falar um pouquinho dos registros fósseis e como trabalhar com esses registros pelo R. Aí eu vou tentar fazer um videozinho aqui. Vamos ver se eu consigo, estou aprendendo ainda essas ferramentas. Mas vamos lá. Bom, para quem me conhece, eu sou o Alexandre, agora de cabeça raspada, e trabalho com paleontologia, trabalhei um tempo lá na UFS em Sergipe e agora eu estou em Belo Horizonte aqui na UFMG. Pronto, eu vou tentar abordar essa aula é, em dois blocos. Tá? Um deles com atividades que vocês vão ver pela internet mesmo, explorando um banco de dados chamado Paleobiology Database. E um outro módulo vai ser explorar esse mesmo banco de dados, mas através do R. Bom, deixa eu me diminuir aqui, acho que assim tá bom. Esse banco de dados da internet ele chama Paleobiology Database e o site é paleobiodb, apareceu aí já, .org. Tá? Ele basicamente tem duas formas de uso, que é baixar os dados ou então explorar visualmente esses dados dentro do próprio site, que é o que a gente vai fazer agora, né? Então entrando nesse link aqui. O Paleobiology Database ele tem alguns pontos aí de exploração. Primeiro, essa visualização com todos os registros cadastrados dentro desse banco de dados. Então, ele é um registro bastante completo, apesar de ainda limitado, né, até certo ponto, mas ele tem mais de 1.400.000 registros, né, de fósseis incorporados dentro dele. Tá? Então, basicamente, a gente pode adicionar filtros temporais, que são esses aqui, e filtros taxonômicos que a gente vai inserir aqui. Tá bom? Então aqui vocês vejam que todos os registros que aparecem aqui no mundo, eles têm, quanto tem aqui? 36% de dados de molusco, 14% de braquiópodos, 11% de todos esses dados aqui são de mamíferos e assim por diante. Se a gente quer saber dentro desses dados aqui quais são do Cretáceo, a gente simplesmente dá um clique, né, no intervalo temporal que a gente quer. E aqui ele adicionou filtro, todos os registros do Cretáceo, incluindo 207.000 registros. Tá? Quando a gente clica duas vezes, dá dois cliques em cima do tempo, ele amplia para a gente ter uma visão melhor das suas subdivisões. Então aqui, por exemplo, um clique, filtro para a idade valangiana, tá? 15.000 dados. Tá? Dois cliques, ele amplia, aqui eu cliquei no início do Cretáceo, então ele ampliou para o início do Cretáceo. Beleza? Vou voltar para o Fanerozoico e desativar o filtro aqui. Em relação aos grupos taxonômicos, basta a gente inserir aqui o grupo que a gente quer analisar. Por exemplo, o Pablo falou de Viperidae no início. Viperidae. Aqui. E ele inseriu o filtro para Viperidae. Vejo que tem alguns na América do Norte, vários aqui na Europa. Vou aproximar um pouco. Ali no Oriente Médio também. Tá? Então aqui aparecem os registros, né, que foram identificados e classificados pelo menos dentro da família Viperidae. Esse zoom que eu dei, ele passa a mostrar o número de ocorrências dentro do quadrante que está a amostra aqui. Tá? Se eu volto para o mapa global, ele me dá aqui 47 registros de Viperidae para o mundo. Tá? E eu posso combinar, né, esses dois fatores aí. Eu coloquei um grupo taxonômico e eu quero saber se tem Viperidae no Cretáceo.
quando ele aplica o filtro, 0 registros. Eu não tenho nenhum viperídeo no Cretáceo. Paleógeno, 1 registro. Tá? Então, o registro mais antigo de viperídeo que a gente tem, pelo menos dentro desse banco de dados, ele é do Paleógeno. Né? Será que é do Eoceno? Eu posso continuar usando esse filtro, não, 0 registro. Oligoceno é um registro do Oligoceno, tá? Que aparece lá na Alemanha, esse pontinho aqui. E os outros, né, aí para o Mioceno eu já tenho mais registros e assim por diante. Bom, essa é mais uma exploração inicial dos dados, que vocês podem fazer da forma como acharem mais interessante. E outras duas ferramentas interessantes que o site apresenta também é a seguinte: posicionamento paleogeográfico dos continentes em um determinado período, né? Então a gente consegue, por exemplo, uma coisa que deu aquele erro no início, né? E agora vocês estão vendo aqui, ele dá uma lista dos nomes que ele conhece lá. Então, se eu escrevo errado, que nem eu escrevi anteriormente, viperídeo, sim, né? Ele ou dá alguma sugestão, que foi a que eu acabei de buscar, né? Mas ele não reconhece o nome se tiver qualquer errinho, tá? Então, sempre iniciem a escrita e depois selecionem aqui o que ele te trouxer de sugestão. Tá? Então, para viperida, tem esses registros. Quando a gente coloca, por exemplo, lá no Oligoceno, a gente pode mostrar como que era a geografia. Deixa eu arrastar a minha tela aqui de novo. A geografia no período Oligoceno, tá? Com registro lá, paleolatitude, paleolongitude, de onde que ele está, e aqui mostrando, por exemplo, no Oligoceno, essa ponte que existia entre a Europa e a América do Norte, e a proximidade entre continentes, né, sul-americano e africano, tá bom? Aqui ele vai mostrar uma série, né, sistemática e tal, quem quiser explorar também. E o segundo aspecto que eu falei, que é uma outra funcionalidade importante aqui também do programa, né, é essa possibilidade de baixar os dados, né, em vários formatos. Nesse caso aqui, o geral, né, a gente baixa as ocorrências no formato CSV para abrir ou no R ou numa tabela do Excel. Tá? Aí ele carrega lá o programinha, né? Depois eu posso abrir aqui para vocês verem também. Ok? Deixa eu zerar aqui. Bom, vamos para mais uma ferramenta aqui. Antes eu falei, vou só abrir aqui para vocês verem, né, a opção de carregamento ou de download direto, né? É basicamente esse último caminho que eu mostrei, né? Você escreve o nome do taxon, tendo a certeza aí de que está certo para ele conseguir baixar, né? Quando você dá um teste aqui, ele te dá um link, ó. Isso aqui vai ser importante depois para o R, né? Mas ele está fazendo uma pesquisa, um filtro, né, pelos registros dentro dessa família. E, né, tem várias opções de seleção aqui. A gente consegue incluir informações nessa tabela, que isso aqui vai ser bem útil também, né? Por exemplo, paleolocalização, né? Aquela paleolatitude e paleolongitude dos registros, tá? Litologia, método de coleta, coordenadas, né? A classificação. Cada clique desse que a gente dá, ó, vejam aqui, ele vai aparecer dentro desse show, né? Paleolocalização, coordenadas, tá? E quando eu der o download, ele da mesma forma vai carregar esse banco de dados aí, ok? Bom, um outro recurso interessante aqui, né? Então na página inicial do Paleobiology, né, eu queria mostrar para vocês dentro de recursos essas ferramentas aqui, e uma delas que eu uso bastante, eu acho que vai ser bem útil para vocês também, é esse First App aqui. Tá aí.
tá? Tá carregando aqui, né? Um site bem simples que ele dentro do próprio Paleobiology Database, ele resgata informações para saber qual que é o registro mais antigo daquele táxon que você escolheu, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, o próprio Viperida. Aqui, saber o nome que o Paleobiology usa é importante, porque se ele vier com erro, né, ele não vai encontrar, não tem esse registro lá no Paleobiology, tá? Então saber o nome correto, por isso que é interessante ou copiar, colar de lá, ou já ver direitinho como ele está escrito, tá? Então aqui vários registros ao longo do tempo geológico, e o mais antigo aí, né, lá no Paleógeno, como a gente viu, né, perto de 25 milhões de anos. Quando a gente vem nessa aba da tabela, né, ele traz esses dados também, né, ou de forma mais genérica, para a família, um registro indeterminado, de um gênero indeterminado de Viperida, com a sua faixa de idade, né, ou então, em alguns casos, nem todos têm, ele traz essa ocorrência mais antiga com uma opinião sistemática formal de algum especialista. Bom, então aqui a gente pode ver esses dados com essa opinião formal, né, de uma espécie na faixa de 22 a 20 milhões de anos atrás. Tá? Isso com grupos menores ou maiores funcionam, né? Então, por exemplo, em relação a primatas, a gente tem toda a faixa de registro que ele retorna do Paleobiology, e os mais antigos são esses aqui, né? Quando a gente olha na tabela, ele traz justamente esses mais antigos que estão na faixa de perto de 65 milhões de anos. Tá? Aqui também com né, com essa opinião formal aí, sistemática já checado, por assim dizer. Tá? Também nessa faixa de 65 milhões de anos. E da mesma forma como a gente viu lá no PaleoBioDB, a gente aqui nessa aba do plot pode também fazer o download, né, dessas ocorrências, tá bom? Então todos esses aqui, sei lá, se tem uns 5 mil ocorrências, não sei, né, ele carregou para esse arquivo aqui. Agora eu vou abrir o R aqui e vou fazer então a sequência, né, que é explorar esses dados do Paleobiology também através do R aí, com um pacotinho bem simples, né, que a gente consegue aproveitar bastante também. Valeu! Pessoal, tava quase me esquecendo, um bônus aí para vocês. Vou mostrar rapidinho como é que abre aquele arquivo no Excel, tá? Para quem já quiser explorar também por essas vias. A gente abre aqui, vamos ver, estou no desktop. No caso, ele salva como CSV todos os arquivos, aqui os primatas, e aparece então dessa forma meio estranha, né? Todo cheio de caracteres meio estranhos, mas eu vou mostrar que isso para abrir isso é muito simples. Você seleciona a primeira coluna, que ela vai ter todos os dados, procurem a aba de dados ali em cima, tá? Selecionem ela e vão no ícone aí de texto para coluna. Nesse texto aqui vocês vão ver que as variáveis estão separadas por vírgula. Então a gente vai deixar essa opção marcada, que diz que essa separação é feita por um caractere, e se não tiver marcado aqui, aí vocês marquem a opção da vírgula, que é ela que vai reconhecer a separação entre as colunas. Tá? Aqui dá para definir se é hora, data, número, etc. Mas a gente pode simplesmente finalizar. E voilá, aí estão os nossos dados, tá? Agora todos separadinhos. Então aqui vão ter algumas colunas úteis, ó, com o nome das espécies, né? Se ela foi identificada nível de família, gênero, tá? E as idades, mínima e máxima, né? O intervalo temporal de cada um desses fósseis aí. Beleza? Valeu, então, até já no R. Falou, pessoal!